Fala galera, Chuck Norris na área, tudo tranquilo? O vídeo de hoje aqui vai ser bem especial, tá? Justamente porque muita gente tem me pedido lá no comentário do nosso canal a respeito dos renegados. E hoje eu vou estar falando muito em relação a eles, vou estar explicando também essa nova atualização que teve no jogo, que é a formação extra da gangue, tá? Muita gente tá em dúvida em relação a isso, pra que serve. Então nesse vídeo eu vou estar esclarecendo tudo isso pra vocês. Mas lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, tá? Se inscreve, curte os vídeos, compartilha. Toda semana eu tô trazendo conteúdo de qualidade com informação relevante pra vocês, beleza? Então bora pro vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que os renegados não são vigilantes. Isso é a primeira coisa mais básica que você tem que entender. Renegados não tem nada a ver com vigilante. Muita gente confunde e acha que eles são parecidos, mas não são. Primeira coisa, os renegados não analisam nenhum tipo de estatística sua, como ataque, defesa ou dano, tá? Exceto a vida. Como assim, Chuck? O único atributo que o renegado vai dar importância na hora de fazer um ataque, na hora de fazer qualquer coisa referente à sua formação, o único atributo que ele vai dar relevância de fato vai ser a vida. Então vai ser a vida de brutamonte, a vida de motociclista, a vida de veículo e assim por diante. Então qualquer outro atributo não tem relevância para o renegado. Mas Chuck, o que significa, o que isso impacta? O que vai mudar no jogo é porque jogadores, por exemplo, com 300, com 400% de estatística, vão conseguir bater em jogadores de 1000, 1500%, simplesmente pela evolução do seu próprio renegado. E isso é muito importante que você entenda, tá? Então você que é um jogador pequeno, é a sua chance agora de tentar se igualar, se equiparar aos jogadores maiores. Aí você fala, mas Chuck, eu acho isso injusto. Eu também, particularmente falando, eu detestei essa atualização que teve na chegada dos renegados, com Gold Rush, com Crute Cries. Eu particularmente detesto, porque na minha opinião tirou totalmente o sentido das estatísticas reais, de ataque, defesa, enfim. Mas não é o objetivo desse vídeo, mas pra mim foi uma perda de tempo. Então vamos lá. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa é que existem vários tipos de renegado, como vocês estão vendo aqui agora, tá vendo? Então nós temos Alan King, o Oscar, Celeste, Kodiak, o Range, a Gabi, vários renegados. Mas Chuck, qual que é a diferença, qual que é o melhor? Vamos lá. É muito difícil a gente ficar falando de qual que é o melhor, principalmente se você é um jogador que não gasta dinheiro. Por quê? Porque você só vai ficar naquela expectativa de conseguir o renegado, mas de fato não vai. Por quê? Porque é muito caro você conseguir. Vou mostrar pra vocês aqui como você faz para estar conseguindo renegados. Para que você consiga adquirir qualquer renegado aqui, exceto o Oscar e Alan King, que são renegados gratuitos, você vai ter que conseguir através dessa lojinha aqui. Só que qual que é o detalhe? Você não vai comprar os renegados da mesma forma que você faz com os vigilantes, porque os vigilantes você vai lá, compra um pacote e esse pacote ele vem uma quantidade específica de fragmentos. Com os renegados não funciona dessa forma. Com o renegado você vai comprar esse cupom aqui, tá vendo? Que ele vai vir através de pacotes, independente do valor que você for pagar, 27, 54, 109 ou 500 reais, 549. E vai vir os cupons, só que para que você consiga o fragmento, você vai precisar rodar essa roleta. É como se fosse uma roleta da sorte, aquela roleta do vigilante e tudo mais. Só que a diferença é que pode ou não vir uma quantidade boa de fragmentos para você. Então a minha opinião é o seguinte, não vale a pena você ficar investindo em renegado pago. Por quê? Porque é muito caro. Primeiro, você vai ter que gastar dinheiro e outra, não é um investimento concreto. Você não tem garantia de que vai vir algo bom. É a mesma coisa do que investir em distintivo. Você vai gastar, mas pode ou não vir algo bom para você. Então tenha ciência disso, beleza? O outro detalhe em relação aos renegados é que existem vários tipos de renegados. Mas como assim, Chuck? Cada renegado ele possui uma habilidade, uma especificidade característica dele mesmo. Então, por exemplo, Alan King, ela é especializada em veículos. Chuck, meu amigo falou que se eu usar Alan King sem nenhum veículo, ela não vai ter nenhum efeito. Isso é verdade? Negativo. Alan King, ela tem uma especialidade em veículos, no entanto, ela vai ser eficiente com qualquer outra tropa. Só que o que muda se você utilizar a tropa específica do renegado na formação? O que vai mudar é que o dano que a tropa que a formação sua vai causar,
ela vai ser dobrada. Então, por exemplo, se a sua tropa principal, que é o veículo, vamos supor, o veículo T10, causa 100 de dano, ela, quando você utilizar a Lan King e os veículos T10, né, que é a tropa especializada dela, ela vai dar um dano de 200. É só um exemplo bem bobo para vocês, mas é basicamente assim que funciona. Então, essa especialidade aqui embaixo, tá vendo que eu tô mostrando para vocês agora, aplicável a veículo de assalto, só diz respeito ao dano. Então, se você utilizar aquela tropa específica do renegado na formação, o dano naquele ataque vai ser dobrado. Da mesma forma funciona, por exemplo, aqui para Celeste. Mas Chuck, a Celeste ela é especializada em quê? Em tanque. O tanque, para quem não sabe, é o tanque de lavar roupa. Tô brincando. O tanque é o Brutamonte. Então, se você utilizar o Brutamonte em qualquer formação, que é basicamente obrigatório, né? Principalmente se você for usar motociclista ou atirador, ela vai ter o dano dobrado, significa que você vai ter uma eficiência maior. Então isso é muito importante. Lembrando de novo, não usar a tropa específica do renegado não diz que ele não vai funcionar, só tá mostrando pra gente que ele vai ter o dano cortado pela metade, basicamente isso. Então se você usar, por exemplo, melhor dizendo, se você não usar Brutamontes enquanto você utilizar a Celeste, ela vai ter o dano reduzido. Se você utilizar o Brutamonte, o dano vai dobrar. Beleza? E isso é muito importante. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa nova atualização que teve aqui. Muita gente não entendeu como que funciona, muita gente está gastando recurso de maneira errada e vou explicar para vocês agora em detalhes como que funciona. Vamos lá e presta bastante atenção. Primeira coisa, isso daqui, que é uma atualização que teve recentemente, que é a formação extra da gangue, ela não vai aumentar a estatística sua. Primeiramente, gente, isso aqui é para renegado, isso aqui não é para aumentar a estatística. A primeira coisa que você precisa entender. Então, se você está gastando recurso pensando que vai aumentar a estatística, não vai. Ah, Chuck, mas tem aqui estatística de motociclista. Gente, isso aqui só dá... Essa estatística que está aqui em cima só mostra o limite com o qual as suas evoluções que você vai fazendo aqui nessa abinha aqui, vai ser a limitação, é só isso que serve. Então o limite que pode chegar aqui, o bônus de atributos que eu vou melhorar, só vai poder chegar ao limite que tá aqui o meu ataque, no caso de 953 agora de motociclista, do Brutamonte de 700%, do veículo de 387. Percebe que esse limite aqui não pode ser excedido, porque ele vai basear a limitação através do ataque. Então o atributo que tá aqui de ataque serve só para limitar o bônus efetivo do renegado quando você fizer essas evoluções. É só para isso que serve, mas não vai de novo melhorar a estatística nenhuma, beleza? Então, Chuck, para que serve isso? Vamos lá. Como eu mostrei para vocês aqui agora, os renegados têm vários tipos de habilidades. Então, por exemplo, a Lan King, ela tem essas habilidades aqui, tá vendo? Veículo preso, alerta explosivo e granada de luz. No caso da Lan King, a única habilidade que você deve se ater é essa habilidade aqui do alerta explosivo. É a única habilidade que presta da Lan King. Então não fique evoluindo como eu fiz erroneamente, eu não sabia. Eu fiquei evoluindo essa habilidade, não cometa o mesmo erro que eu. A única habilidade que você deve evoluir é essa daqui, alerta explosivo. Só que agora percebe o seguinte, eles têm duas abinhas aqui em todo renegado que são essas aqui, ó, pontos de atributo. Para que serve isso? É justamente para você melhorar esses atributos, tá vendo? Força, físico, velocidade, técnica e proteção. A mesma coisa vai acontecer quando você vier aqui nessa nova formação extra de gangue e fizer a evolução nessas abas aqui. Ela não vai aumentar a sua estatística, ela vai aumentar o atributo do renegado. É para isso que serve essa aba daqui. Então todas as evoluções que você fizer aqui não vai ser voltado para estatísticas, e sim para os atributos de cada renegado. Mas Chuck, eu não conheço os renegados do jogo, como que eu vou saber onde investir? Vamos lá, isso é muito importante. Perceba aqui que cada tropa ela vai ter um tipo específico de renegado, tá vendo aqui? Quando você clica nesse ponto de exclamação, ele vai mostrar dois renegados para você. O que significa isso? Significa que a tropa específica desse tipo de tropa aqui, no caso de atirador, são desses dois renegados, o Stark e o Jair. Da mesma forma, se você vier aqui na aba de veículos, quando você clicar aqui, o que vai mostrar? Lan King, tá vendo? Mas por que não mostrou o Oscar? Porque o Oscar ele tá do outro lado. Então percebe, em um lado você tem a evolução de um tipo de renegado e do outro lado você tem um outro
outro tipo de renegado. É muito importante. Então, por exemplo, na aba de Brutamontes, quando você clicar aqui na esquerda, você vai aparecer quais renegados? Celeste e Ramona. Agora, se você mudar para esse lado direito aqui, quais renegados vão aparecer para você? O Kodiak. Porque cada renegado tem uma tropa específica que ele é especializado. Isso é muito importante. Então, no nosso caso, que não investimos tanto dinheiro, que somos jogadores free, que não gastamos dinheiro, o que você vai ter que investir? Veículo. Por quê? Porque o veículo é da Lan King e também do Oscar. Então, esses dois renegados são os principais para quem não gasta dinheiro. Então, não adianta você ficar investindo em Brutamonte, não adianta você ficar investindo em motociclista como eu fiz aqui, não adianta você ficar investindo em atirador. Por quê? Porque nós não temos renegados voltados para esse tipo de tropa. Os nossos renegados são todos voltados para quem? Basicamente para veículos. Então é muito importante que você entenda isso. Então percebe aqui que essas evoluções que eu fiz, por exemplo, aqui nos veículos, melhoraram o que? Percebe? Cadê? Aqui. Melhoraram somente, percebe aqui, o atributo de força, tá vendo? Do renegado. Mas qual renegado, Chuck? Da Lan King. E essa melhora, ela no caso, automática, ela é imediata. Então assim que você fizer a melhora, quando você for lá no renegado, ela já vai estar evoluída para você. Chuck, pra que serve esse negocinho aqui embaixo? Esse negocinho aqui que você tá mostrando agora que tem 13, mas precisa de 100. Gente, isso aqui é uma cartinha que você vai precisar para continuar a evolução aqui dessa área aqui do melhoramento extra da gangue. Por que tem isso aqui agora? Porque você só pode conseguir chegar de maneira, abre aspas, gratuita, até o nível 4, como eu já cheguei aqui, tá vendo? A partir do nível 4, você vai precisar conseguir isso daqui. Mas, Chuck, qual que é o nome disso aí que nem eu tô lembrando? Vamos lá. O nome disso daqui, para quem não tá sabendo, é esse nomezinho aqui, Certificado de Formação Extra. Então, para você dar continuidade na evolução da formação extra de gangue, você vai precisar desse certificado. Mas qual que é o problema? Você só consegue no máximo 5 certificados por dia, desde que você chegue até o máximo aqui como é que fala? Dos contratos diários. Então você só vai conseguir 5 diariamente, é muito pouco. Então percebe que isso aqui, gente, não é para quem não gasta. Isso aqui foi uma maneira que o jogo encontrou de equilibrar os renegados para aqueles jogadores que gastam muito com aqueles que não gastam. Porque jogadores, como eu falei, de 300, 200% estavam batendo em pessoas de 500, de 1000, de 2000% de estatística. Porque, como eu falei lá no início, o renegado não analisa suas estatísticas, e sim os atributos do próprio renegado. Então o jogo achou essa maneira, abre aspas, inteligente, que na minha opinião contém ironia, tá? Justamente para quê? Para prejudicar os jogadores que não gastam. Então assim, a vantagem que vocês tinham, a gente acaba de perder, beleza? Então, gente, percebe que é muita coisa, são muitos detalhes. Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, tá? Se inscreve, curte os vídeos, compartilha. Toda semana eu tô trazendo conteúdo de qualidade com informação relevante para vocês. Fechou? Então até o próximo vídeo e falou!